Egito agora, ninguém pintou vocês com rena? A rena é aquela tinta que se pinta, tá certo? É muito comum aqui no Oriente Médio as mulheres fazerem tatuagem de rena. Qual que é a diferença da tatuagem normal? É que a rena sai, né? A rena não é definitiva. E elas fazem essa tatuagem quando? Olha o rio aí, gente, do lado de vocês. Olha o rio seco. Isso é rio de deserto, não tem rio. Mas quando vem na enxurrada, vocês estão vendo ali a marca da água? Porque essa água vem descendo, né? Então o que acontece? As correntes, exatamente. Então olha só, como um ramalhete de rena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Cantares 1:14, né? Então em Engedi também se produzia rena, tá? Que aqui no Oriente Médio hoje as pessoas fazem esses desenhos decorativos em épocas especiais, como por exemplo casamento, quando as pessoas vão casar, no dia anterior ao seu casamento elas se pintam com rena, tá? É uma tradição muito antiga no Oriente. E olha só, gente, o desertão aí pra vocês, na frente de vocês, vocês estão vendo, deixa eu ver aqui, lá na frente, olha, já está o final do Mar Morto, você já consegue ver do lado direito, um pouquinho de água, lá é a ponta sul do Mar Morto, né? Então essa estrada que a gente está indo agora, é a estrada de número 90, que nos acompanha desde a saída do Egito, e ela é a mais longa estrada de Israel. Se nós continuássemos nela, a gente chegaria na fronteira com o Líbano, tá bom? Ela tem mais ou menos 500 quilômetros de distância, né? A estrada de número 90 seria a BR no Brasil, tá? A estrada de número 90. Agora, a gente, aqui no final dela, nós vamos chegar num cruzamento, ou direita ou esquerda. Nós vamos virar à direita em direção ao Mar Morto. Mas se nós virássemos à esquerda, nós iríamos para Beersheba. Beersheba, a cidade de Abraão. Abraão fez os poços em Beersheba. Então agora, se você pode se lembrar, você vai entender melhor. Gênesis 26 diz, inclusive tem um hino muito famoso, que diz assim, se tentarem entulhar os teus poços, lembram? Exatamente. Gente, você imagina o que é ter um poço entulhado no deserto? Significa acabar com a tua vida. Os filisteus entulharam os poços, e aí veio Jacó, e ele então abriu os poços que foi feito por Abraão. Foi nessa região de Beersheba. Beersheba, a propósito, significa Beer é poço, e Sheva é juramento. Porque Abraão fez um juramento naquele poço, né? Então Abraão viveu muitos anos em Beersheba. E lembre-se que eu falei para vocês, de Dan até Beersheba. Beersheba é o limite sul das tribos, porque depois de Beersheba já não chove, né? Então as tribos de Israel não se podiam assentar, tá? Então Beersheba, a cidade de Beersheba é uma cidade muito bíblica. E em Beersheba, olha só, ali no final da estrada agora, como eu falei para vocês, à esquerda, Beersheba e Arad, é o Negev. Aí é o Negev, tá certo? Subindo isso daí é o Negev. Então a gente teria aqui uma subida aqui à esquerda, nós não vamos ir porque nosso passeio nos leva à direita, região do Mar Morto, e aí em frente de vocês já é o deserto da Judéia. Então, nós estamos saindo do deserto de Zin, aqui terminou o deserto de Zin, do lado esquerdo o deserto do Negev, e do lado direito começa já o grande deserto da Judéia, que vocês conhecem como palco de atuação de João Batista. João Batista viveu no deserto da Judéia, né? Porque aqui a ponta sul do Mar Morto, a ponta norte do Mar Morto é o final do Rio Jordão. E quem batizava ali? João Batista, certo? Então nós estamos entrando nessa geografia. Por isso que eu mostrei o mapa para vocês, porque é uma geografia bíblica onde você vê o que você sempre leu. Eu gosto muito, eu vou patentear essa frase, né? Que é inserir o texto no contexto. Vocês conhecem o texto, mas vocês não conhecem o contexto. Quem não veio a Israel não conhece o contexto. Então você vai inserir. E é uma geografia não apenas territorial, mas é uma geografia de milagres. É uma geografia espiritual. Então veja, as pessoas viram aqui à esquerda, olha lá, Beersheba, Dimona, Arad, e do lado direito o Mar Morto e também o caminho para Jerusalém, tá certo? O Mar Morto, gente, olha lá, vocês estão vendo do lado direito de vocês. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. Estamos a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Por que ele se chama Mar Morto? Porque não há vida nas suas águas, nem sequer bactéria. 31,5% de sal e minerais, tá? Então, o Mar Morto, na Bíblia, ele também é conhecido como Mar Salgado, exatamente pela essa condição enorme de sal. Agora, por que ele tem tanto sal assim? Segundo
a geologia que explica a formação da Terra, tá? O que aconteceu? No passado, tudo isso daqui era coberto pelo grande oceano Tétis. Esse oceano recuou. Tanto que essas pedras que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, isso aqui é tudo sedimentário. O que significa isso? Que um dia esteve debaixo da água. Perceba que ela é meio abranquiçada. Por que é esse branco? É gesso e sal, tá? Então são elementos do que um dia... Aqui é um outro rio, olha aí, do lado esquerdo de vocês passa um outro rio. Olha quanta acácia. Se tem acácia é porque passa água. Toda vegetação, ela cresce nos canais de água. Então aí passa um rio na época do inverno. Por isso que possibilita que haja acácia, tá certo? E esse rio, né, ele passa aqui, ele cruza, quando ele vem, a enxurrada, ele cruza a estrada aqui, ó. Ele cruza a estrada e vai pra lá, tá? Muitas vezes nós temos, fecha-se isso aqui, porque nós temos verdadeiras inundações aqui embaixo na época do inverno. Então, o Mar Morto, ele, como eu falei pra vocês, na época bíblica ele é chamado de Mar Salgado, né? E ele contém essa concentração de sal porque o mar ficou preso. O pouco do mar que ficou aqui, que não recuou formando o Mediterrâneo, ficou preso. Então ele condensou e ele é muito denso. A densidade da sua água é muito forte. Por isso que quando você vai no Mar Morto, você não afunda, você flutua. Exatamente por quê? Porque tem muita concentração de sais e minerais. Essa ponta aqui do mar, olha só, essa ponta aqui no sul do Mar Morto, era no passado a região de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficou nessa região. Onde exatamente, nós não sabemos, tá certo? Mas essas montanhas até hoje se chamam as montanhas de Sodoma. Olha só, ali na frente vocês vão ver o nome, tá escrito ali, ó, Sedom Resort. Estão vendo aqui, ó? Tá certo? Essas montanhas, geograficamente, o setor continua se chamando Sodoma, geograficamente. Porém, a cidade de Sodoma e Gomorra, nós não sabemos onde ela ficava. Até hoje, arqueologicamente, não foi encontrado nada, tá certo? Mas a gente crê que tenha sido aqui ao sul do Mar Morto. Então, além do sal, nós temos muitos minerais, potássio, magnésio, que são extraídos do Mar Morto. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma grande fábrica, olha só, que faz, que vocês vão começar a ver que no mar existem canais feitos no Mar Morto. Esses canais são feitos pela mão do homem, isso não é natural. E para que servem esses canais? Esses canais servem para fazer a decantação dos minerais. Porque você sabe que a água e os minerais, cada um deles tem um peso. Então eles foram fazendo canais para que esse mineral fosse então sendo juntado ali segundo o seu peso, o seu elemento químico. E daí então eles fazem a extração. Ali na frente está a grande fábrica que extrai. E para que serve o Mar Morto hoje? O Mar Morto serve para fazer os produtos do Mar Morto, os cosméticos. Todo esse mineral e todo esse sal serve para fazer cosmético. Amanhã, quando nós estivermos em Jericó, vocês vão ter oportunidade de comprar lá. Conselho meu, lá em Jericó não tem imposto, tá? Tem um pessoal lá brasileiro que explica para vocês o que é o produto, para que serve, tem muita promoção. Então deixe para comprar em Jericó os produtos do Mar Morto, porque vocês vão sair ganhando, tá? Então é isso a respeito do que é e do que serve o Mar Morto. Agora, o Mar Morto, ele está secando, tá certo? Ele já baixou mais de 30 metros no seu nível. Isso por quê? Porque o Mar Morto, ele recebia as águas do Rio Jordão na sua totalidade. E hoje em dia ele não recebe mais. Porque essa água, ela foi... Israel fez um acordo de paz com a Jordânia e grande parte dessa água é desviada para a Jordânia. Então quase não desce mais água do Jordão. Então, como já não recebe água do Jordão e a evaporação dele é muito grande, a cada ano que passa, o Mar Morto vai secando. E esse secar e esse desnível do Mar Morto, ele gera um outro fenômeno natural, que vocês conhecem, vou falar a palavra em hebraico, se chama bolan. Bolan significa em hebraico engolir, porque a terra abre e engole, tá certo? São verdadeiros buracos de areia que vão engolindo tudo aquilo que está ao redor. Por quê? Como desceu o Mar Morto, existe um desnível muito grande e a terra ficou fofa. Então a terra desaba, desmorona ao redor do Mar Morto, tá certo? Então por isso
que se deu aí os famosos Bolanins, tá certo? Isso é o que significa os Bolanins. Mas o Mar Morto, segundo os estudiosos, em 50 anos, se nada for feito, ele deixará de existir. Isso é que dizem os estudiosos. Agora, vocês já devem ter ouvido falar que existe uma profecia a respeito do Mar Morto, né? Essa profecia, ela está lá no livro de Zacarias. E o que ela diz? Ela diz que o dia que o Messias vier, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras se fenderá, brotará água, correrá para o Oriente, sarando o mar salgado, tá? Agora, isso é uma profecia lá na frente, né? Quando que essa profecia vai ocorrer, nós sabemos que é na volta de Jesus, mas a gente não sabe quando é que é, tá certo? Então, exatamente é isso a respeito que fala essa profecia, é sobre isso, né? Agora, existe hoje uma teoria enorme, existem 2.595 teorias que eu já escutei a respeito dessa profecia, tá? Na realidade, biblicamente é essa profecia. Quando se vai dar nós não sabemos, nós sabemos que vai se dar, né? Mas quando vai se dar a gente não sabe. E o Mar Morto, ele continua morto, ele não tem água doce nele, tá, gente? Não tem água doce no Mar Morto. O que existe é uma grande lagoa de água doce aqui perto, porque todas essas montanhas aqui, o próprio En-Gedi tem água doce. Vocês vão ir lá ver, tá certo? O próprio En-Gedi tem água doce. Agora, não significa que o Mar Morto está ficando doce, não. Porque veja só, para que ele possa ficar doce na sua totalidade e ter vida, ele precisa ter 5 vezes o volume de água dele aqui agora. Então é muita água doce para poder sarar o Mar Morto, tá certo? Então no momento ele não tem. Olha aqui os canais que eu falei para vocês, olha, vocês estão vendo os canais. E esse branco que você vê aí é sal, tá? Esse branco que você vê na água é sal, tá? Então no momento o projeto que existe um projeto teórico que seria trazer água do Mar Vermelho para encher o Mar Morto. Mas na prática isso daí não existe. Por quê? Porque você precisa de muito dinheiro e ainda não encontramos nenhum magnata que queira fazer essa inversão, esse investimento. Por quê? O Mar Morto não produz vida. Então, como ele não produz vida, ele não gera nada para o meio ambiente se ele deixar de existir. Então nós temos aí duas coisas. Nós temos a profecia bíblica, que fala que o Messias sarará o Mar Morto. E nós temos a ciência dizendo que em 50 anos ele não existirá mais. Então, o que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem, vamos viver mais 50 anos para ver, né, o que vai acontecer, porque a gente não sabe efetivamente. Existe uma profecia, eu creio na profecia. Eu creio que o Mar Morto, se está escrito que o Mar Morto vai ser sarado, ele vai ser sarado. Agora, quando e de que maneira, aí eu já não posso falar nada, né? A gente já não tem como saber. Aí eu não posso lançar essa teoria. Mas a realidade dele hoje, e quem vem para Israel todos os anos vê que ele vai, cada ano que passa, ele está mais baixo. Inclusive, o pessoal que já veio aqui nas anteriores festas do tabernáculo, que era lá em En-Gedi, o En-Gedi foi engolido por um bolano. Aquele local que vocês iam lá fazer a festa dos tabernáculos, tá? Abriu-se a terra e tragou tudo aquilo, tá bom? Para vocês entenderem como está a questão aqui sobre, né, o Mar Morto, tá? Então a gente vai aí viajando, né, ao redor do Mar Morto. Nós vamos saindo da parte sul do Mar Morto em direção então a En-Gedi, que fica também aqui no deserto da Judéia. Nós já estamos no deserto da Judéia,